Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não importa o horário que você esteja assistindo, o importante é que aqui você é sempre muito bem-vindo. A Epocast no ar, um podcast produzido pela Epocan, Associação dos Escritores e Poetas do Careiro. Bom, hoje nós estamos aqui novamente com Lena Macena, Léo Ferreira, e vamos dar continuidade ao nosso estudo de arte. A exemplo do que nós fizemos na semana passada. Tá, você que chegou agora no canal, nós já temos um vídeo, vai lá e assista, aqui mesmo no canal da Epocan, aqui no YouTube, assista o vídeo que nós falamos sobre o Urutu, que é o quadro de Tarsila do Amaral. Tá? Então, é exemplo do que nós fizemos na semana passada, hoje também nós vamos falar sobre arte, mas, entretanto, todavia, não se trata de uma tela, apesar de que nós temos uma tela aqui, mas essa tela é uma tela que representa uma escultura feita em Brasília, em frente do Congresso Nacional, que essa escultura é a escultura dos candangos. Então, o que nós estamos vendo aqui ao fundo é uma tela representando a escultura dos candangos que tem lá em Brasília. Então, nós vamos mergulhar um pouco na história dos candangos, um pouco também no significado da palavra, tá? E vamos mergulhar em outros fatos, curiosidades que nós temos a respeito desse tema. A palavra candango tem origem africana, da língua quimbundu. Ela foi utilizada pelos negros para atingir os portugueses, os seus colonizadores, porque os portugueses eram vilões, muitas das vezes, né? E eles queriam usar essa palavra de forma depreciativa. A capital do Brasil, antes, não era em Brasília, né? Foi em outros lugares, como Bahia, Rio de Janeiro. E agora o presidente Juscelino Kubitschek precisava realizar o grande sonho dele, a grande vontade que ele tinha de construir a capital do Brasil no centro do Brasil, ou seja, no coração do Brasil. E aí, geograficamente, quando a gente olha para o mapa, se você observar bem ali, Brasília realmente está bem no centro do país, né? E aí Juscelino Kubitschek colocou esse sonho em prática. Ele foi lá e realmente começou a construir Brasília. Então ele chamou lá grandes nomes como Oscar Niemeyer, e Oscar Niemeyer, com a sua equipe, né, de arquitetos, né, se reuniram e colocaram em prática o desejo do presidente. E aí precisavam de quê? De trabalhadores, precisavam de mão de obra para poder executar todo o plano de construção da capital. E aí, quando esses trabalhadores, né, são convocados, né, e uns são convocados, outros não, né, então uma grande massa de pessoas faz um processo de migração do Nordeste, do Norte, de outras regiões do Brasil, mas principalmente do Nordeste e do Norte, e eles vêm até Brasília para poder servir de mão de obra para construir Brasília. E essas pessoas que chegam dessas regiões, eles receberam o nome de candangos. E esse termo candango, né, que era usado de forma depreciativa, né, como a Lena já havia dito aqui anteriormente, passou, né, a ser usado também para se referir aos trabalhadores, e mudanças aconteceram um processo de ressignificação desse termo, né? Sim, Elton, a palavra candango, a princípio, ela foi usada de forma pejorativa para se referir aos migrantes que chegaram em Brasília em 1956 e visto as condições que eles apresentavam. Olha, inclusive o escritor Euclides da Cunha, ele se utilizava desse termo, candangos, mas para referir-se aos nordestinos, que vinham de suas terras marcados pela miséria, pela tristeza, pela angústia, pela fome e pela morte. E esse termo, candango, foi ressignificado com o passar do tempo, né? Recebeu um novo significado que antes era pejorativo, depreciativo, e agora, a partir dos trabalhadores que construíram Brasília, ele passou a ter um novo significado. Então, candango passou a significar força, determinação, resiliência, né? E outras palavras, coragem, né? Coragem também. Outras palavras que denotam um novo significado, um significado positivo. Então, veja bem, mesmo que os candangos, né, que eram os trabalhadores, mesmo eles sendo de outras regiões do Brasil, quando eles constroem Brasília, eles meio que recebem uma espécie de título de brasiliense, como se fosse uma espécie de honraria por tudo que eles fizeram, toda a colaboração da mão de obra, o trabalho de ter construído, de ter erguido a capital do país.
E com o passar do tempo, né, ainda bem que essa palavra teve uma ressignificação, ela ganhou um novo significado por conta de tudo que aconteceu, de tudo que esses trabalhadores fizeram de bom para o nosso país, né, de construir a capital do país, Brasília, de erguer Brasília. E por conta disso, a palavra candango, que antes tinha um significado pejorativo, agora passa a ter um significado positivo, né, um significado interessante. Nós temos aqui palavras como força, coragem, determinação, que são palavras que agora passam a ter o significado, né, passam a ressignificar o termo candango. Né? E além de todas essas homenagens merecidas, né, nós também tivemos um automóvel que foi produzido em homenagem aos candangos, né, Léo? Sim, Elton, inclusive, eles fizeram um automóvel, um Jeep Candango, que foi homenageado pelos trabalhadores. Foi dado o nome Candango pelo Jeep. Se você for dar uma pesquisada aí, dar uma pesquisada no Google, Jeep Candango, você vai ver. O carro é lindo. Foi bem homenageado por eles, né? Depois de todas essas homenagens muito merecidas, né, vou voltar a falar um pouquinho aqui sobre o presidente Juscelino Kubitschek, que é o grande idealizador, né, sonhador desse projeto. Ele traz para realizar esse sonho um grande arquiteto, talvez o maior nome da arquitetura no Brasil, que é Oscar Niemeyer. Ele traz Oscar para poder desenhar os palácios, né, em Brasília, os grandes monumentos. E Oscar também traz na sua bagagem aí Lúcio Costa, para ser urbanista, para desenhar toda a cidade de Brasília, e também Israel Pinheiro, que é uma pessoa importantíssima, engenheiro, político, né, braço direito de Juscelino Kubitschek, e ele também foi importantíssimo com outras funções. E olha essa informação, Elton. O Israel Pinheiro, o grande braço direito, né, do Juscelino Kubitschek, na inauguração de Brasília, ele foi o primeiro prefeito da cidade. Do Distrito Federal? Sim, do Distrito Federal. Pois é, então a partir do momento que Brasília começou a ser construída, né, a ser edificada, e o restante do país começou a notar um novo desenvolvimento e processos migratórios começaram a acontecer para Brasília. Já havia acontecido durante a construção ou antes da construção um processo migratório obrigatório, e a partir de então os processos migratórios começaram a acontecer de forma natural, né? As pessoas iam para Brasília em busca de oportunidade de trabalho, emprego, enfim, mudança de vida, de direção, etc. Mas a gente também sabe que os processos migratórios, eles sempre acontecem até hoje, né? Por vários inúmeros motivos. Por exemplo, nós moramos aqui numa cidade que é o Careiro, né, o nosso querido Careiro, e que durante algum tempo, né, antes de chegarem as universidades para cá, o jovem ele estudava até o ensino médio e depois do ensino médio ele tinha que ir embora para Manaus, né, a capital mais próxima, né, para poder fazer o ensino superior, enfim, e ter uma formação melhor. Mas o que acontecia? Acontecia um processo migratório quase que obrigatório do jovem daqui, né? E não só daqui do Careiro, mas de praticamente de todas não só aqui do Careiro, mas praticamente de todas as pequenas cidades do estado do Amazonas acontecia isso, processos migratórios obrigatórios, né? E esses processos migratórios, eles acontecem por vários motivos, né? Eu acabei de citar um aqui, mas, por exemplo, em Manaus existe um processo migratório que acontece das pessoas saindo de Manaus e indo para o sul do país, né? Para Curitiba, para Santa Catarina, né? Balneário Camboriú, enfim. Existem processos migratórios até por uma tentativa de buscar uma nova qualidade de vida, enfim, uma mudança, né, na qualidade de vida, ou então respirar novos ares, simplesmente, né? Olha um caso interessante, Elton. Falando de processo migratório. Nessa mesma época, nesse mesmo tempo, a estrada BR-319 ela estava em construção, estava naquela vibe, naquele calor de construir a estrada. Então, assim como pessoas migravam para lá, pessoas migravam para cá. E muita gente veio e fez morada, tanto em Careiro Castanho, quanto na BR-319 inteira. Então, essa questão do processo migratório, ela acontece em todo o Brasil, aconteceu aqui no Amazonas, acontece nesta cidade, como você já falou, que antes nós não tínhamos as nossas universidades, aqui não tínhamos o EA, e os nossos alunos, eles teriam que migrar, eles teriam que ir
depois teriam que voltar para aplicar o conhecimento que foi buscar aqui. Logo no final, né, da construção de Brasília, né, quando já estava quase perto de inaugurar, aconteceu uma situação muito triste com esses trabalhadores, né? A empresa que cuidava, a empreiteira, né, que cuidava da construção, né, que também que recebia, que abrigava os trabalhadores nos seus alojamentos, começou a oferecer péssimas condições de trabalho para os operários, né? Comida estragada, desconforto nos alojamentos, falta de água, atraso nos salários, e esses trabalhadores resolveram se manifestar em algum momento, né? E devido àquelas condições, cedo ou tarde haveria uma manifestação, e eles resolveram se manifestar ainda durante a noite, né? Em protesto, reuniram-se alguns ali, foram para tentar fazer uma manifestação, um protesto. Só que a resposta que eles tiveram para esse protesto foi com violência. Imediatamente, o representante da empreiteira, da empresa, acionou a polícia, que cuidava ali das regiões de Brasília, e houve uma execução. Eles chegaram já executando, atirando mesmo, sem nenhum tipo de negociação, diálogo, nada. Já chegaram atirando e aconteceu ali o massacre dos candangos. Tá? Isso já foi bem próximo à inauguração de Brasília. Então eles foram ali, sofreram uma chacina mesmo, né? Conta-se, né, que morreram em torno de 120 a 200 trabalhadores nesse massacre, né? Não se fala muito sobre isso porque na época foi coberto, foi algo que aconteceu que a imprensa ali cobriu, tentaram cobrir de todas as formas, tentaram abafar esse caso, mas é claro que vaza, né? A notícia vaza. Não é muito comentado isso. Inclusive, quando a gente estava pesquisando sobre o tema, a gente descobriu sobre esse massacre. Era uma situação que não era muito conhecida assim, né? Poucas pessoas sabem que aconteceu. É um fato, né? É abafado. Poucas pessoas sabem que aconteceu esse massacre pouco tempo antes da inauguração de Brasília. Mas ainda falando dos candangos, dos trabalhadores que construíram Brasília, como é que era a vida deles, como era a vida desses trabalhadores em Brasília? Na Candangolândia, foram feitos alojamentos para os solteiros e barracos para os casados. Então, esses galpões, esses barracos, eles foram chamados de Lanolândia. Por quê? Porque eles eram feitos cobertos e eram feitos por lonas. Falando em Candangolândia, tem até uma história, né, Alto, sobre 2 candangos e uma candanga. Conte essa história pra gente aí. Sim, existe uma história. A princípio eu achava até que fosse um cordel, alguma coisa assim, por se tratar de um romance, né? Mas é uma história bem interessante. É claro, é óbvio que não é a história real do quadro, né? Mas eles construíram uma história por cima dessa escultura, né? A história é bem assim. Existia uma mulher chamada Márcia, que ela veio do Nordeste para Brasília para tentar uma oportunidade de trabalho, né? Ela chegando em Brasília se depara com os candangos, né? Que são os outros trabalhadores. E aí 2 candangos se apaixonam por Márcia. Eles ficam perdidamente apaixonados. E aí Márcia precisa decidir com quem ela vai ficar. Se com o candango da esquerda ou o candango da direita. E aí a Márcia propõe o seguinte teste, né? Qual dos 2 for o mais forte vai ter o meu amor. E aí Márcia e os 2 se reúnem e propõem uma queda de braço entre eles, né? E aí começa a queda de braço. Aí ficam lá 5 minutos, 10 minutos, meia hora, 1 hora, 2, 3, 1 dia, 2 dias, 1 semana. E até hoje eles estão fazendo a queda de braço. Então essa é a história lúdica que existe aí por trás desse quadro, né, dos candangos, né, que são os candangos até hoje fazendo a queda de braço, disputando o amor de Márcia. Então, quem foi em Brasília que se deparar com os candangos, vai lembrar dessa história de amor. Então é isso aí, pessoal. Finalizamos mais uma EpoCast. Hoje nós conhecemos muita coisa interessante e legal a respeito dos candangos, do quadro, da escultura, da história que
que existiu por trás de tudo isso, da história que se construiu até os dias de hoje. Ficamos por aqui. Um abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, galera.